Oi, crianças, tudo bem? Vamos continuar o plano de estudo tutorado, volume 7. A nossa aula hoje é de ciências, semana 3. Nesta semana, você irá aprender sobre o trabalho científico. Todos os cientistas devem seguir todas as etapas da metodologia científica para que seus trabalhos sejam aceitos pela ciência. Nas atividades dessa semana, você aprenderá quais são estas etapas da metodologia científica. Página 46. Leia o texto a seguir. Trabalho científico. Você sabia que, mesmo existindo vários trabalhos científicos sendo desenvolvidos em áreas diferentes, todos esses seguem os mesmos passos? Não importa a área de conhecimento, todo trabalho científico é desenvolvido seguindo uma metodologia científica, que é dividida em 6 etapas. Se um trabalho científico não for desenvolvido assim, ele pode não ser aceito no mundo científico. A grande importância de se seguir o método científico é não deixar alguns detalhes passarem despercebidos, e também a possibilidade de outro cientista repetir os mesmos passos e confirmar ou negar o conhecimento gerado. A primeira etapa de um trabalho científico é o início de tudo. A primeira coisa que um cientista faz é uma pergunta. Esta pergunta pode ser sobre qualquer coisa que ele queira descobrir sobre determinado assunto. Com a sua pergunta formulada, eles passam para a segunda etapa, que é elaborar uma provável resposta para ela. No meio científico, esta etapa é nomeada como formulação de hipóteses. São estas prováveis respostas que darão uma direção ao trabalho do cientista. Assim, na terceira etapa, o cientista deve estudar sobre o seu principal assunto. Ele deve descobrir se outros cientistas já pesquisaram sobre o que ele gostaria de saber. Caso isso já tenha sido estudado e respondido, o cientista muda a sua pergunta e começa tudo novamente. Caso contrário, ele segue com sua pesquisa para a quarta etapa, que é quando ele começa a executar a pesquisa. Neste ponto, o cientista começa a testar suas possíveis respostas. Ele terá sempre que observar os resultados e anotar tudo o que acontecer. Depois, na quinta etapa, o cientista reúne todos os seus resultados e escreve um texto chamado artigo científico. E por último, na sexta etapa, ele publica no meio científico para que outros cientistas tenham acesso. Página 47. Após a leitura do texto, vamos responder as perguntas. Número 1. Segundo o texto, quantas são as etapas do trabalho científico? Quais são elas? Quando a gente relê o texto, a gente vai descobrir que são 6 etapas. A primeira é a pergunta, a segunda é a provável resposta, a terceira é estudar o assunto, a quarta é executar a pesquisa, a quinta é reunir os resultados e a sexta, publicar os resultados. Então, a tia já colocou a resposta aqui para vocês. Vocês vão voltar no texto e vão conferir essa resposta. Certo? Número 2. Imagine que você é um cientista. Pense em algo que você gostaria de conhecer ou descobrir. Agora, elabore uma pergunta para que você possa cumprir com a primeira etapa do trabalho científico. Se você fosse um cientista, que pergunta você faria para começar a sua pesquisa? Você tem curiosidade a respeito de determinado assunto? Você pode usar essa pergunta para colocar aqui, para dar início ao seu trabalho.
a sua pesquisa. Por exemplo, a minha pergunta, a pergunta da tia seria: por que o céu é azul? Eu tenho essa curiosidade. Então, seria a minha pergunta. Você vai elaborar a sua, certo? Porque essa pergunta vai dar início ao seu trabalho científico. Ainda na página 47, número 3. De acordo com a sua resposta na questão acima, responda as seguintes perguntas. Letra A. Pense e registre quais seriam as prováveis respostas para a sua pergunta. Então, sabe aquela pergunta que você acabou de fazer agora, na número 2? Você vai pensar em uma resposta para ela. Uma, duas ou três respostas. Quantas você quiser. Registre aqui quais seriam as prováveis respostas para essa pergunta que vocês fizeram. Letra B. Qual experimento você poderia fazer para responder à sua pergunta? O que você poderia... E que tipo de experiência você poderia fazer para responder essa sua pergunta? Vamos pensar e vamos responder. Certo, crianças? Acompanhe sempre as correções no final da aula. Aqui nós terminamos as atividades de ciências da semana 3 do PET 7. Um beijo da tia e até a próxima aula.